Eu recebi um comentário de um inscrito no meu vídeo. O vídeo é como saber se eu fui chamado para o ministério da pregação. E lá eu vi um comentário que me chamou muita atenção. Disse assim: pastor, eu tenho o chamado para o ministério da pregação, mas eu sou gago. E aí? E se eu te disser que é exatamente por isso que Deus ele está te chamando para a pregação? Porque nesse sentido, nesse contexto, Deus ele prova que não somos nós que somos capazes, mas é Ele que nos capacita. E eu quero te dizer uma coisa que é muito esclarecedora. Deus, ele não nos chama por aquilo que nós somos. Ele nos chama por aquilo que ele é. Então, a gagueira, ela não anula o chamado. Deus jamais vai dizer, eu não vou chamar esse porque ele tem uma limitação. Não, ele é o Deus soberano, poderoso, que pode todas as coisas. Muita gente acha que Deus ele só usa pessoas capacitadas, que só usa pessoas bonitas, pessoas eloquentes. Não, não tem nada a ver. Deus ele usa as pessoas com as suas limitações também. E é isso que nós temos que entender. O ministério não é sobre performance, não é sobre eu ser bonito ou feio, falar bem ou falar mal. O ministério é sobre propósito, aquilo que Deus ele tem para a nossa vida, sobre disponibilidade. Nós estamos dispostos a servir ao Senhor, a ser usado por Deus no ministério da pregação. Quer ver um exemplo claro na Bíblia? Foi quando Deus ele chamou Moisés. Lá em Êxodo, no capítulo 4, no versículo 10, a Bíblia relata isso. Deus ele chama Moisés. E o que foi que Moisés falou para Deus? Ah, Senhor, eu sou pesado de boca e sou pesado de língua. E antes ele ainda disse a si mesmo, olha, eu nunca fui eloquente, eu não sou eloquente e nunca serei eloquente. Agora, veja bem, o que foi que Deus respondeu para Moisés? Deus disse para ele assim, quem fez a boca? Quem fez a língua? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez o cego? Eu, o Senhor, fiz. Então, não é pela limitação que Deus ele deixa de usar, de maneira nenhuma. Então Deus ele está dizendo, e ele disse mais para Moisés, ele disse assim, eu colocarei as palavras na tua boca. Então, meu irmão, se você foi chamado para o ministério e tem essa deficiência, seja ela qual for, não te preocupa, porque é Deus que faz todas as coisas. Foi Deus que te escolheu para esse ministério. Agora preste atenção numa coisa. Ter um chamado não quer dizer que você não precisa de preparo. Você precisa sim se preparar. Não é somente quem tem limitação. Todos nós precisamos nos preparar quando nós somos chamados para o ministério da pregação. Quando eu fui chamado para o ministério da pregação, há quase 40 anos atrás, eu me preparei. Eu tive que romper algumas limitações, não de falar, não de enxergar, não, nada disso. Mas eram algumas limitações que eu tinha, a timidez, e são várias limitações que nós precisamos eliminar e nós precisamos nos preparar para isso. Então, se você é gago, você precisa ter um preparo maior ainda, né? Então, eu vou dar aqui uma dica, por exemplo, faça exercício da sua voz, da sua dicção. Comece a ler um livro ou ler a Bíblia em voz alta.
em voz alta, audível, né? Faça também um exercício de dicção, falando as frases ou palavras repetidas. Comece a repetir, uma atrás da outra, assim, sem pausa. E tem uma outra também, você pode falar uma frase, dar uma parada, respira, né? Respira, depois fala a frase de novo, respira, e você vai coordenando com a sua respiração aquilo que você está falando. Você pode também procurar um profissional da área, né? Procurar uma pessoa formada que venha lhe orientar, o fonoaudiólogo ou alguém ou algo parecido que possa lhe orientar. Então, eu só quero dizer uma coisa para você: o chamado não elimina o processo, tá bom? Eu fui chamado, então agora pronto, acabou-se. Não. Agora é que começa o trabalho, agora que começa o processo para você realmente ser um pregador de excelência no ministério da pregação. Então, talvez a sua limitação seja exatamente o que vai provar que não é você que está no comando, que é Deus que está no comando de todas as coisas, tá certo? Então, uma outra coisa, quando alguém é gago e prega com autoridade, a glória não vai para o pregador, a glória vai para Deus. É Deus que é glorificado por isso. Então não te preocupa com isso, não. Então, tenha um cuidado. Não use a sua limitação para dar desculpas. Não faça que nem Moisés fez. Ele usou aquela limitação que ele tinha como desculpa para se desviar do propósito do chamado de Deus. Então não faça isso. Não faça isso de maneira nenhuma. Entenda que existe uma diferença entre limitação e preguiça, tá? Existe uma diferença. Então não use a sua limitação como desculpa para a preguiça. Atenda o chamado. Atenda o chamado. Se Deus ele te chamou, ele vai te capacitar. Então não te preocupa com isso. Deus ele capacita os seus escolhidos. Então, se você foi chamado e você é gago, então não desista. Desista apenas de pensar que Deus ele só usa pessoas perfeitas. É isso que você tem que desistir, desse pensamento. Não do teu chamado. Não desista. Vá em frente. Continue. Persista. Persiga esse propósito. Essa coisa que arde no teu coração. Mesmo com as suas limitações. Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você sente que foi chamado para o ministério da pregação, mesmo com as suas limitações, então, independente das suas limitações, você foi chamado. Então, se você sente isso, já faz algo que vai te ajudar muito. É o primeiro passo que você tem que fazer. Se inscreva nesse canal. Toque aí no sininho para que você seja notificado do próximo vídeo. E não se esqueça de dar o seu like, de curtir esse vídeo e também compartilhar para que a gente possa ajudar outras pessoas. Você vai me ajudar a ajudar outras pessoas, porque tem muita gente que está com esse problema, com essa dificuldade e até já desistiu do ministério, já desistiu do seu chamado. Então vamos lá, vamos ajudar essas pessoas. Compartilha, tá bom? Compartilha, que isso vai ser bênção na vida das pessoas. Porque aqui eu ajudo pregadores iniciantes a se tornarem excelentes pregadores. Pregadores com excelência. Então, aqui você encontra vários tipos de ajuda para o seu ministério. E já comenta aqui embaixo. Eu não vou desistir. Comenta aqui embaixo. Eu não vou desistir. Eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.